tarde a todos, sejam bem-vindos a este webinar da IMO Comunidades. É um prazer estar aqui convosco porque hoje estamos a reunir dois grupos que são muito importantes para nós. Reunimos portugueses que estão, segundo eu sei, no Luxemburgo, na Bélgica, na Holanda, e reunimos também profissionais do setor imobiliário que estão connosco para poderem ajudar melhor e terem mais respostas para os clientes imigrantes das nossas comunidades que os procuram. E este é este o nosso ADN, prestar um serviço a quem precisa, e neste caso, num dos pontos mais importantes da nossa vida cá fora, que seja o regresso, mas também o mercado imobiliário. O tema de hoje é muito oportuno, diz muito a muita gente. Vamos falar do programa Regressar e também do IFICI. Para quem não sabe bem o que é o IFICI, é mais conhecido pelo programa dos nómadas digitais, que foi aprovado por um dos anteriores governos. Dois regimes que suscitam muitas dúvidas e decisões e que podem ter um impacto enorme na vida de quem quer voltar a Portugal. Para nos ajudar a clarificar, temos a doutora Daniela Lopes Costa. Ela é advogada, especializada em Direito Fiscal, é sócia da Sociedade de Advogados OTS LCCV, e também tem um projeto que se chama OTS Relocation e que trata exatamente isto, das mudanças de vida das pessoas e para quem quer se instalar em Portugal. Uma nota importante também para que toda a informação fiscal e legal que encontram na IMO Comunidades é disponibilizada pelos nossos parceiros, que são os especialistas, não somos nós somos leigos também, não, se calhar não tanto na matéria, mas deixamos esse papel aos nossos especialistas. Neste caso temos a pessoa certa para nos falar sobre o programa Regressar, que é a doutora Daniela Lopes Costa. Muito bem-vinda aqui ao espaço da IMO Comunidades. Obrigada, Alexandre. Sempre bom vê-lo. E muito obrigada a todos. Efetivamente, a minha especialidade é em Direito Fiscal. Essa é a minha base. E eu vou passar aqui a apresentar-vos uma comparação entre estes dois regimes. Efetivamente, o programa Regressar ao IFICI ou qualquer benefício fiscal daquilo que eu verifico nas comunidades portuguesas ou comunidades estrangeiras, é que existem muitas dúvidas sobre a informação online disponibilizada. Às vezes a própria informação do governo não é muito concisa e apesar de, em alguns casos, ser necessária uma avaliação casuística, existem bases gerais que podem sempre ser clarificadas e podemos entrar um pouco mais em detalhe relativamente aos benefícios e os requisitos aplicáveis. Qualquer pessoa que resida atualmente fora de Portugal, mais tarde ou mais cedo, costumam ter a intenção de voltar a Portugal. E uma das principais questões que os meus clientes têm é se vale a pena voltar a Portugal, porque os rendimentos que oferem no estrangeiro são efetivamente significativos, comparativamente com Portugal, e a tributação portuguesa, infelizmente, não acompanha os salários portugueses, é uma das tributações das taxas individuais em sede de ISS, Imposto sobre o Rendimento da Pessoa Singular, mais significativa. Ou pelo menos assim as pessoas o consideram. E como tal, existem estes dois programas que são fantásticos, e durante esta apresentação vamos fazer uma comparação significativa entre os dois programas e também ver aqui alguns exemplos práticos. Então, começando aqui a debater. Daniela, antes de se calhar começar, eu esqueci-me só de referir que, caso queiram colocar questões, nós vamos dar um espaço para todas as vossas dúvidas no final, mas podem ir também colocando aqui no chat, e que nós tomamos nota para não estarmos, se não quiserem estar a interromper, mas todas as questões serão respondidas no final. Era só isso. Peço desculpa, não interrompo mais. Não faz mal, podem conversar. Vamos falar então um pouco sobre o que será a nossa sessão e os próximos minutos. Em primeiro lugar, vamos falar um pouco sobre o contexto, o contexto desde o regime do residente não habitual, o programa Regressar, ao atual
ICC, que é um incentivo fiscal à investigação científica e inovação. Depois vamos falar dos números, qual é que é a base legal, os benefícios, as durações e as taxas efetivas aplicáveis aos dois regimes. Vamos falar um pouco sobre os rendimentos de fundo internacional, quando existem, como fazer e os acordos de dupla tributação. E depois vamos também ver alguns casos práticos e vamos ver a checklist para ver se tomamos uma decisão em conjunto ou não relativamente ao regime, entre outros relativamente à decisão de mudarmos para Portugal ou não. Começando pelo contexto. Portugal, há uns anos, criou um primeiro regime, em 2009, que era o regime do residente não habitual, que é um regime bastante atrativo, disponível para, independentemente da nacionalidade, ok? Todos estes regimes são independentemente da nacionalidade, e que servia basicamente para atrair quadros qualificados para Portugal, ou os, os chamados quadros qualificados das atividades de polícia qualificada e pessoas que não estavam a pensar em vir viver porque não vinham para Portugal porque tinham benefícios. Posteriormente, em 2019, foi então criado o programa PSAR, que é um pouco diferente deste regime do residente não habitual e do edifício, como já vamos ver, e este, sim, é um regime que era criado para ex-residentes fiscais em sendo portugueses ou não portugueses, desde que tivessem sido residentes fiscais em períodos anteriores, poderiam beneficiar. Este regime tem sido alterado e estendido ao longo dos anos. Em 2020, houve uma reforma significativa, nomeadamente houve uma alteração na isenção do benefício às pensões do regime do residente não habitual, o chamado FNH, que passaram a ser tributadas a 10% as pensões estrangeiras, em vez dos 0% de isenção. Posteriormente, em 2024, foi aqui o boom, em que, com o Orçamento de Estado anterior, houve fim do regime do residente não habitual, criou-se o regime do residente não habitual 2, o regime do FNH 2.0, da gíria, que é este incentivo fiscal à investigação científica e inovação. Mantemos, todavia, o programa SAR em paralelo, como um benefício e uma opção, ok? E neste caso está em vigor até ao final do ano de 2020. Neste sentido, temos então em diretoria apenas dois benefícios fiscais significativos, quando nós estamos a pensar em mudar de residência para Portugal e quando estamos a pensar em benefícios em sede de IRS. São de impostos normalmente um pouco mais significativos, no caso um pouco mais. E de lado, temos então o programa Começar, que nos apresenta uma metodologia de exclusão de tributação, e está apenas disponível para dois tipos de rendimentos. Se eu tiver rendimentos de trabalho dependente ou independente, se eu for um freelance, como assim é dito na gíria, posso trabalhar para uma entidade empregadora, então assim eu tenho esta possibilidade deste benefício, tenho um teto máximo, mas o que acontece é que, em vez de eu ser tributado 0,48%, metade dos meus rendimentos não são sujeitos à tributação, portanto só metade é que é sujeito de 0,48%, o que demonstra efetivamente uma poupança significativa, dependendo dos rendimentos. Pois, em paralelo, temos então o incentivo fiscal à investigação científica e inovação, o chamado RNH 2.0, que para os rendimentos de trabalho dependente e independente de fonte portuguesa qualificados, em vez de terem uma exclusão de tributação, passam a ter uma taxa efetiva de 20%, mas o contribuinte pode sempre escolher a normal ou a efetiva de 20%. E permite a isenção dos rendimentos de fonte estrangeira, com duas exceções principais. A primeira exceção são as pensões. Se antes, no regime do residente não habitual, as pensões estavam previstas e isentas e depois tributadas a 10%, e por isso nós tivemos muitos franceses a virem para Portugal, por exemplo, pensionistas estrangeiros, agora as pensões são tributadas normalmente nas taxas de 0 a 48%. E as elegibilidades destes regimes dependem um pouco. Portanto, o programa PRESTAR tem uma elegibilidade restrita no sentido em que é necessário ter sido residente fiscal em Portugal e, neste caso em concreto, afetar a residência até ao final deste ano, sendo que é possível haver prorrogações, não sabemos se vão existir ou não, mas provavelmente sim. Sendo que no IFICI também
não é necessário ter sido residente de Estado em Portugal, mas não pode ter sido nos últimos 5 anos. É um dos critérios principais, e abrangentes aos regimes. E tenho ainda outros requisitos mais específicos e mais complexos, que já vamos discutir, que são relacionados com a forma como eu recebo o meu salário destas entidades, chamadas qualificadas. O programa Regressar, em primeiro lugar, eu acho que este programa Regressar, politiquice à parte, foi efetivamente criado de uma forma distintiva de voltar a atrair o talento que saiu outrora de Portugal. Ah, e esse talento se espalha por vários países, e que normalmente oferem estes dois tipos de rendimentos. Portanto, o principal aqui a apurar é, se eu tiver uma empresa estrangeira, a partir e gerar um rendimento através de dividendos, distribuição de lucros, essa empresa, à partida, o programa Regressar não é o mais interessante. Ok? Mas, se eu tiver a mudar a minha residência para Portugal e tiver um rendimento de trabalho diferente, pode ser que o programa Regressar seja efetivamente o mais interessante para mim, porque este regime aplica-se precisamente aos rendimentos de trabalho dependente e independente, com esta exclusão então dos 38%, dos 50%. Este regime foi editado algumas vezes e neste momento está em vigor até ao final do ano e não sabemos se vai existir ou não uma aplicação, e o bom deste regime é que tem um caráter automático. Portanto, não é necessário haver uma candidatura ao programa Regressar, não existe um compliance e um formalismo tão exigente como é o caso do IPC. Permite-nos apenas fazer, desde que se cumpram os requisitos, fazemos a alteração e é quando da entrega da declaração de IRS, e sim, fazemos a escolha pela aplicação do regime. Ainda a propósito do programa Regressar, os requisitos de elegibilidade são ter sido residente fiscal no período anterior, não ter sido residente fiscal nos 5 anos anteriores, portanto temos que olhar sempre 5 anos para trás, como já tínhamos visto, adquirir a residência fiscal nos termos do artigo 16. O que é que isso significa? Muitas vezes os portugueses que vivem fora não alteram a morada, melhor, alteram a morada no cartão de cidadão, muitas vezes da morada portuguesa, achando que isso não tem impactos fiscais. A morada no cartão de cidadão é a morada que é comunicada para efeitos da autoridade tributária. Portanto, é muito importante verificar se qual é que é o meu cadastro em termos de registro nas finanças e, em consonância com isso, corrigir o que há a corrigir e, posteriormente, aí sim, fazermos a alteração da residência para Portugal e, eventualmente, pedirmos então o programa Regressar ou, eventualmente, outro programa, o ICC. Não é possível existirem dívidas nas finanças nem à segurança social. Ambos os programas têm isto em comum e é muito normal qualquer benefício que é concedido isso ser critério zero, eu ser um contribuinte que tenha a minha situação fiscal e segurança social regularizada. E não posso ter solicitado nem ter utilizado estes outros regimes, seja o IFIC, seja o regime do residente não habitual. Por isso é que é muito importante ter esta clareza logo desde o início de quais é que são os regimes que queremos aplicar. Então, no programa de Regressar, olhamos então em termos de práticos. Se eu tiver um rendimento de categoria A ou B, vamos imaginar 100 mil euros, apenas 50 mil euros são sujeitos de tributação, tem uma duração apenas de 5 anos, comparativamente com o IFIC, vamos ver que tem uma duração de 10 anos, tem um teto máximo. Há pouco eu falei do limite máximo e este teto máximo é 250 mil euros. O que isso significa na prática? Significa que se eu tiver um rendimento de 500 mil euros, eu posso utilizar o programa de Regressar? Claro que sim. Mas a parte que beneficia é apenas até 250 mil euros. Ok? Portanto, até 250 mil euros, é que este valor vai ser dividido ao meio e apenas 50% é sujeito à tributação e esta exclusão de tributação. O ICC, por outro lado, e já vamos comparar os dois regimes, é um regime altamente mais complexo, foi criado no rescaldo do fim do regime do residente não habitual, em que algumas forças políticas, se calhar, não estavam tão satisfeitas com o regime do residente não habitual e, por isso, talvez as pensões foram totalmente excluídas. E é um regime que funciona muito bem para quem tem rendimentos de fonte estrangeira, porque, à partida, todos, à exceção das pensões e rendimentos de chamados países, dos países
seja com regime fiscal claramente mais favorável, ou seja, os paraísos fiscais, então aí este regime não beneficia, tal como a maior parte dos regimes não beneficiam. E é um regime que é muito interessante para quem tenha o chamado rendimento passivo. Rendimentos prediais, fora de Portugal, ou seja, se eu tiver tendas e casas arrendadas, se eu tiver juros, se eu tiver investimentos no banco e gerarem juros, mais-valias e dividendos também. Portanto, torna-se um regime bastante interessante. Inclusive, os rendimentos de categoria A e B no estrangeiro, ou seja, se eu tiver um trabalho no estrangeiro ou se eu for freelancer no estrangeiro, também é possível a isenção em Portugal. Mas, nos rendimentos passivos, normalmente é possível uma eficácia muito significativa, porque o direito a tributar normalmente é de Portugal e não existindo essa tributação, às vezes conseguimos poupar 100% de impostos entre os dois países. Este regime tem requisitos de elegibilidade um pouco mais restritos, mesmo relativamente a tornar-se residente fiscal nos termos do artigo 16, não ter sido residente fiscal nos últimos 5 anos, não ter dívidas fiscais, mas existe um requisito diferente neste regime. É que, além dos meus requisitos pessoais que eu tenho que cumprir, não ter sido residente nos últimos 5 anos, tornar-me residente fiscal a partir de 2024, tal, eu tenho ainda que ter um rendimento de trabalho dependente, ou seja, um salário de uma chamada entidade qualificada. Eu tenho que ter ou eu tenho uma profissão qualificada, e já vamos ver as profissões que são qualificadas para o efeito, ou eventualmente estou conectado e recebo de alguma forma um salário de uma empresa que seja qualificada, seja uma empresa da minha entidade empregadora, seja uma empresa que eu trago para Portugal, seja uma empresa que eu constituo em Portugal, ou eventualmente uma empresa em que eu invisto em Portugal. O ICC, quais é que são eventualmente estas atividades elegíveis? Portanto, como sabemos, no ICC existem dois tipos de requisitos, ao contrário dos requisitos do primeiro regime, que é o programa fechado. Além dos meus requisitos pessoais, eu preciso estar ligado com uma entidade qualificada. Quase como eu preciso justificar efetivamente a ter este benefício fiscal. E existem algumas áreas, nomeadamente a docência e investigação científica no ensino superior e o emprego científico no sistema nacional, investimento produtivo, postos de trabalho e órgãos de membros estatutários, ok? Portanto, também podem ser eventualmente investidores de empresas qualificadas, profissões altamente qualificadas em empresas exportadoras, por exemplo, atividades que tenham sido reconhecidas pela ESEC e pela IAPMEI como relevantes para a economia, como é o caso de algumas atividades relacionadas com a indústria do tabaco e com outras indústrias específicas que estão reconhecidas nos termos da lei. Há empresas de desenvolvimento de ID empresarial e os quadros qualificados nessas empresas, startups qualificadas, ou seja, se for uma empresa nova que tenha esta qualificação, e também as decisões autónomas, porque foi criado um regime específico para beneficiar precisamente os quadros nas regiões autónomas. E então, como é que na prática nós conseguimos o acesso a este benefício fiscal neste tipo de requisitos? Eu diria que temos que dividir em alguns cenários, das duas uma, ou eu tenho um trabalho das 9 às 5 que qualifica numa destas entidades, especificamente, por exemplo, eu sou um cientista, eu faço investigação numa universidade, eu sou quadro superior em alguma empresa de ID e essa empresa está certificada, ou então eu sou, por exemplo, um empresário e decido constituir uma sociedade em Portugal e dessa forma nós podemos ajudar de uma forma para ver como podemos qualificar essa atividade, ou então eu relaciono a minha atividade, por exemplo, como investidor numa empresa já qualificada, é uma das formas que eu tenho visto alguns clientes a aplicarem, ou de domicílio ou constitui uma sociedade em Portugal. Seja quem for, até agora todos os tipos de clientes, e que são muitos que nos têm chegado às mãos com várias formas e dinamismos distintos, temos sido possíveis de enquadrar. O que é essencial é que sejam pessoas que, de uma forma ou de outra, não se importem de estar
de alguma forma, com uma responsabilidade no ativo, seja efetivamente de uma forma muito mais passiva, como investidor, aquele exemplo prático que dei que em algumas sociedades permitem, seja na prática com um contrato de trabalho dependente de uma entidade qualificada, ou seja como gerente, por exemplo, noutras sociedades também qualificadas. As qualificações são muitas, as listas estão cada vez mais a serem densificadas e escrutinadas pela autoridade tributária e neste momento é-nos possível fazer enquadramentos de quase todas as situações dos clientes, desde que tenham uma coisa fantástica, que é a substância económica. Portanto, desde que seja algo real, a sociedade a constituir vá desempenhar efetivamente a atividade a que se propõe, nós conseguimos então encontrar soluções e ajudar o cliente a navegar neste mundo de opções. O ICC, um benefício em números. O primeiro benefício, então, é relativamente aos rendimentos de fonte portuguesa, em que eu só tenho o benefício do rendimento de trabalho dependente e independente, ou seja, vou ser tributada a 20%. Lembrem-se que a taxa normal é de 0,48%. Portanto, quando a taxa normal já for superior a 20%, faz sempre sentido aplicarmos, então, o IFIC. E este benefício, por 10 anos, pode ser escolhido anualmente, ser utilizado ou não, em cada rendimento. Por outro lado, a duração. Estamos perante um benefício fiscal que tem um período de 10 anos, a partir do momento em que, efetivamente, nos mudamos para Portugal. E depois a parte mais interessante, que é a isenção total dos outros rendimentos, a exceção então dos rendimentos de fonte estrangeira que sejam de paraísos fiscais, ou à exceção das pensões, todos os outros rendimentos, dividendos, juros, royalties, salários e também rendimentos de trabalho independente, que sejam no estrangeiro, podem ser totalmente isentos de tributação. Portanto, isto é significativo ao ponto de que às vezes nós temos taxas de eficácia real e tributação real de clientes em Portugal com as suas mudanças de taxa, por exemplo, passam de 40 e tal por cento para 5% durante este período de 5 anos. E o que, para mim, obviamente, uma margem financeira, outras áreas e outros investimentos. A Operação Geral dos Investimentos. Em primeiro lugar, acho que importa dizer que uma coisa é excluir a tributação 50% em que eu tenho o limite de 250 mil euros. Na prática, se eu for uma pessoa muito rica e se eu for uma pessoa que tiver fontes de rendimento além do trabalho dependente e independente, eu diria que o IFIC é básico, que é uma solução melhor. E depois pelo período e duração. Portanto, um faz a exclusão de tributação dos rendimentos de trabalho dependente e independente, o outro faz uma aplicação de uma taxa de 20%, mas um só está aplicado a 5 anos, o outro é por 10 anos. E por mais que, se calhar, no período de 5 anos ou anualmente o benefício fiscal do programa regressar, mesmo em trabalho dependente e independente, seja mais significativo, as contas que nós temos que fazer é ao longo desse período. Portanto, ao longo de 10 anos, justifica-se perder o IFIC para 5 anos de benefício? E isto é uma questão, muitas vezes, que nós fazemos precisamente tabelas comparativas para os nossos clientes. E depois a elegibilidade. O programa Regressar é uma elegibilidade simples. A partir do momento em que eu cumpro os requisitos, eu tenho os informados, se por acaso não cumprirem os requisitos da alteração de moradia nos últimos 5 anos, também é algo fácil de retificar junto à autoridade tributária, desde que efetivamente não tenham residido em Portugal, mas é algo relativamente mais fácil de cumprir. Enquanto que o programa do ICC e o também da KNH 2.0 é um pouco mais complexo. Está muito mais complexo do que o regime de procedimento não habitual. Se nós fizermos estruturas de base, nomeadamente constituição das sociedades, certificação, normalmente uma estimativa que é 6 meses aos clientes de termos tudo pronto, enquanto que o programa necessário faz alterar a morada e vir para Portugal, o ICC consegue ser um pouco mais complexo. Mas, por outro lado, como já verificámos, em alguns casos, traz benefícios que são exponencialmente significativos. Um limite de valor. Ora bem, se tiver um salário superior a 250 mil euros, então vou ter este limite, existe este teto máximo do programa fixado e por seu turno o IFIC não tem limites nenhum. E por isso é que está a atrair os chamados High Ultra Network Individuals, ou seja, as pessoas com um capital muito elevado, e que geralmente recebem o seu dinheiro precisamente em juros, dividendos e mais-valias, que são os chamados investimentos
que têm ou na banca ou eventualmente em outras estruturas societárias do estrangeiro. O acesso, é muito mais fácil para o programa reforçar do que efetivamente o EFICI e a janela temporal. Enquanto que ainda não temos novidades, desde a última vez que eu verifiquei, quanto à aplicabilidade do programa reforçar para depois de 2026, mas historicamente tem sido usuário este regime, o EFICI ainda não tem indicação de uma data limite, ok? Desde a sua implementação, que não têm sido feitas alterações significativas. Vamos a taxas e números, não é? Em Portugal, ao contrário de alguns países, mas nós temos umas taxas progressivas, que vêm aqui elencadas no artigo 68, de 0 a 48%, e temos mais umas taxas que podemos chegar aos 50 e tal por cento. Se eu tiver rendimentos que sejam englobados, normalmente são os rendimentos de trabalho dependente e independente, e se eu não tiver nenhum regime, nenhum benefício fiscal, não tenho programa reforçar, não tenho IPC, a minha tributação nestes dois rendimentos de trabalho em Portugal vai ser tributada, então, consoante esta taxa de zero, estas taxas de 0 a 48%. O teto começa em 8.342 euros, a última tranche, a última taxa termina perto dos 87 mil euros. Críticas à parte, obviamente que estas remunerações e estas tributações às taxas normais são significativas, comparando nomeadamente no panorama europeu, por exemplo, e noutros países, nomeadamente considerando os valores dos impostos que nós temos. E, portanto, é sempre interessante nós compararmos todos os anos a aplicação do regime normal, a aplicação do ETC ou do SAC, consoante a situação do cliente, porque é uma opção. Eu que muitas vezes tenho clientes que no primeiro ano têm o programa FUPSA ou têm o IFICI, e os contabilistas, quando sabem que têm este programa, alguns deles simplesmente aplicam logo o benefício, por exemplo, no IFICI dos 20%. Ora, se eu tiver um rendimento que no ano inteiro, como eu sou parcialmente residente fiscal, se, por exemplo, 8 mil euros ou 12 mil euros, eu sei que a minha taxa média vai ser sempre inferior a 20%. Portanto, eu tenho a opção de poder escolher a tributação normal, que será mais benéfica nesta situação em concreto do que a tributação do benefício. O que é que isto significa na prática? Que temos de estar atentos, temos de pedir simulações às pessoas que nos estão a ajudar com os IFRS, como eu faço com os nossos clientes uma estimativa e fazemos uma análise do que faz sentido ou não pedir para cada rendimento. E mais do que isso, também saber em concreto quais é que são o volume de rendimentos que eu tive naquele ano em concreto, ou se comparando um ano inteiro de tributação, ou se tem um regime parcial. Quem altera a sua residência fiscal hoje, dia 18 de 6 de 2026, apenas deve ser sujeito à tributação a nível mundial em Portugal a partir desta data e até ao final do ano. Ok? Portanto, este valor tem que ser visto em conformidade. Taxa efetiva de IRS no salário. Nós agora vamos olhar alguns exemplos práticos de remunerações anuais e a comparação do imposto pago e sujeito em alguns casos, dependendo do tipo de rendimentos e volume dos rendimentos, comparando a tributação normal, o regime do programa regressar e do IFICI. Quanto aos rendimentos de fonte estrangeira e internacional, eu acho que cabe aqui clarificar que Portugal é dos países que tem mais acordos de dupla tributação, temos historicamente um largo número de acordos de dupla tributação, que gostamos muito de cumprir. Mesmo que assim não seja, também temos o modelo da OCDE relativamente à Convenção Modelo de Acordo de Dupla Tributação, e quando nós temos residências em dois países, residência, peço desculpa, num país e rendimentos no outro país, nós temos que perceber que às vezes somos obrigados a declarar rendimentos dos dois países, mas não significa que se pague imposto a duplicado. Pelo menos assim não deve ser. Se eu for residente fiscal no Luxemburgo e tiver uma casa arrendada em Portugal, por exemplo, eu tenho que entregar a declaração de rendimentos em Portugal só quanto à casa arrendada, e em Luxemburgo, como é a minha residência, eu vou ter que declarar, além desse rendimento, os rendimentos que eu tenho em Luxemburgo.
e vice-versa se for em Portugal. Se eu for residente de Estado em Portugal e tiver rendimentos de uma casa arrendada em Luxemburgo, eu vou declarar em Portugal os meus rendimentos mundiais e no Luxemburgo só vou declarar os meus rendimentos de fonte luxemburguesa. E não teremos duplas residências fiscais, é de evitar, e é muito fácil de evitar e corrigir essas situações. Teremos sim que os impostos se complementem. E em algumas situações, efetivamente, um Estado pode tributar uma parte e o outro pode tributar o remanescente, mas não aplicar ambos a taxa máxima aos dois. Ok? E daí que é importante que os registros cadastrais estejam atualizados. Quanto aos rendimentos internacionais, tributação por tipo de rendimentos. O trabalho de fonte estrangeira, pode ser totalmente isento, efetivamente, em Portugal, ao abrigo do IFICI. Os dividendos, os juros estrangeiros, por exemplo, a taxa normal em Portugal são de 28%, podem ser englobados, mas são de 28%. O programa regressar estes rendimentos em Portugal também seriam de 28%, mas pelo IFICI seriam totalmente isentos. Portanto, estamos a falar de que se eu tiver rendimentos de fonte estrangeira neste tipo, por exemplo, dividendos de uma empresa luxemburguesa, então eu vou ter uma poupança por ter um IFICI anual durante 10 anos de 28%. Sendo que, a maior parte das vezes, o Luxemburgo não tributa na fonte e se tributar, sendo não residentes, e se tributar, tem a taxa máxima da convenção que penso de 15%. Portanto, é uma poupança muito significativa. As mais-valias mobiliárias é uma grande novidade e muito interessante no IFICI. Dos regimes que eu conheço é dos únicos que permite então uma isenção, ou seja, se eu tiver uma participação numa empresa e vender essa participação nessa empresa, então eu gero a chamada mais-valia mobiliária, que é de uma ação ou de uma participação social. É possível então em Portugal estar-se totalmente isento deste imposto, sendo que historicamente na fonte este rendimento não costuma ser tributado, mas sim tributado no país da residência. As vendas de imóveis no estrangeiro, a taxa normal também 28% ou 25%, o programa está o mesmo, o IFICI seria totalmente isento, portanto, os rendimentos prediais. Sendo que os rendimentos prediais em Portugal, os rendimentos prediais que nós temos de declarar em Portugal, vão ser sempre rendimentos líquidos. Temos de apurar. É um dos únicos casos em que nos interessa saber qual é o rendimento líquido e assim deve ser declarado na declaração de IRS. As pensões, efetivamente, é aqui o nosso calcanhar daqueles. Se eu tiver pensões estrangeiras que sejam sujeitas a tributação em Portugal, então aí privadas ou públicas, então aí a tributação será de 0 a 48%. Portanto, temos que sempre comparar quais é que são os benefícios do ICC e do programa Regressar, considerando que existe uma tributação normal das pensões estrangeiras, que é sempre um tema muito, muito importante, obviamente, para as comunidades que voltam a viver em Portugal. Vamos só um caso prático. Vamos ver alguém que trabalha independentemente de que indústria seja, tem um contrato de trabalho em Portugal, mudou-se a Portugal e tem a possibilidade de ter o programa Regressar ou o IFICI. Se tiver o programa Regressar, então esta pessoa vai ter uma tributação nos 30 mil euros de cerca de 2.221, ok? Sendo que através do IFICI podemos ter aplicado a taxa normal, mas se aplicássemos 20%, então o imposto estimado a pagar rondaria os 6 mil euros. Aqui, sem dúvida, que nestes testes de rendimentos e de forma imediata, que o programa Regressar torna-se muito mais atrativo do que o IFICI. E isto é considerando alguém que não tem qualquer outro tipo de fonte de rendimento. Por outro lado, vamos a um caso prático de alguém que já tenha rendimentos de categoria A e também tenha dividendos, por exemplo, de 14 mil euros no estrangeiro. Portanto, uma pessoa que receba e auxília 150 mil euros, tenha dividendos de 14 mil euros anuais, então aí o IFS estimado seria cerca de 30 mil euros para o IFICI, comparativamente com
o IRS estimado de 40 mil euros para o programa profissional. Nesta dicotomia, e aqui, obviamente, que os dividendos fazem toda a diferença, esta poupança de 28%, e o facto de ser um salário também superior faz com que o programa do IFICI seja mais interessante do que o regressar, principalmente se pensarmos na linha temporal, em que um só dura 5 anos e o outro dura efetivamente uma poupança em dobro por 10 anos. Por fim, vamos a um caso prático de um salário de 50 mil, dividendos e mais-valias e rendimentos tributários. Temos, por exemplo, dividendos de 150 mil, mais-valias de 20 mil euros e rendimentos prediais de 50 mil euros. O total de IRS estimado ao abrigo do programa fixar, que apenas vai excluir parte da tributação, da tributação de 50% relativamente ao salário, vai ser de 66, quase 67 mil euros, enquanto que ao abrigo do edifício estamos perante 10 mil euros. É uma diferença muito significativa. Algo que eu gostava de indicar também é que eu não estou a abordar outro benefício que existe, que não está relacionado com voltar ou não voltar a Portugal, que é o chamado IRS jovem, que está limitado no tempo, em termos de idade e em termos de período que pode ser utilizado, mas aqui temos focado exatamente nestes dois benefícios que duram no tempo, independentemente da minha idade. Ok? Qual é que é o melhor benefício? Pois bem, depende um pouco. Eu diria que se os rendimentos de trabalho dependente forem significativos, como tivemos aquele exemplo de 150 mil euros, considerando que a nossa poupança é sempre a dobrar, portanto, por mais 5 anos do que o programa fixar, mesmo assim o benefício torna-se muito mais atraente. Se os meus rendimentos talvez sejam muito baixinhos, então aí talvez, por conta do primeiro exemplo que vimos, ou mais baixo que isso, então se calhar o programa fixar é mais interessante. Se eu tiver rendimentos de outra fonte, com a expectativa de os receber, o IFICI, chamado FNH 2.0, torna-se efetivamente muito mais interessante se estes rendimentos forem de fonte estrangeira. Todos os outros rendimentos do IFICI que não sejam de fonte estrangeira e que não sejam de 20% de fonte portuguesa de trabalho dependente e independente qualificado, vão estar sujeitos às taxas normais em Portugal. Portanto, se eu tiver o IFICI e tiver um dividendo de uma empresa portuguesa, eu pago 28%. Se eu tiver o IFICI e tiver um programa a regressar e tiver um dividendo de uma empresa portuguesa, também pago os 28%. Uhum. As regras de exclusão, o que eu acho importante salvarmos aqui para não nos esquecermos? Não pode haver uma acumulação destes dois benefícios. Só pode haver uma utilização uma única vez na vida, nomeadamente do IFICI. Quem teve já, por exemplo, o residente não habitual, nomeadamente no início, e mesmo que tenha fatos suspensos, está totalmente fora, ok? O regressar ativa-se diretamente e é muito mais simples, sem dúvida. O ICC é mais complexo para a sua elegibilidade, mais custoso, provavelmente, mas pode, como já verificámos, na maior parte dos casos no cliente é sem dúvida mais vantajoso. Temos que ter alguma atenção à residência, qual é que é a nossa morada que temos registrada no portal das finanças, qual é que é a morada que temos no cartão de cidadão, e percebermos que a morada no cartão de cidadão não é a morada para receber as cartas, é que é a minha morada para efeitos civis e fiscais. E isto traz uma consequência, nomeadamente, de eu estar registado como residente fiscal, muitas vezes em Portugal, sem o querer. Mas estas situações são bastante possíveis de se retificar também. Por fim, os prazos. Não existem prazos concretos a não ser no programa começar de afetar a minha residência, mas existem prazos e procedimentos de compliance para seguir o IPC, nomeadamente quem alterar e afetar a sua residência este ano em Portugal e quiser o IPC, tem que se candidatar até 15 de janeiro, ao contrário do programa começar, que não tem qualquer processo de candidatura. Qual é que é o timeline da minha alteração de residência? Eu acho que primeiro deve ser averiguada a elegibilidade. Primeiro, se eu tenho elegibilidade para os dois benefícios e, dependendo dos meus rendimentos, como foi aquele exercício que aqui fizemos nestes três exemplos, ver qual dos benefícios fiscais, se algum é possível, qual é que seria o mais vantajoso.
Depois a fixação do domicílio fiscal, ou seja, então qual é que vai ser a minha morada efetiva e vamos planear então essa alteração. Mesmo com o edifício demorando um pouco mais tempo, é sempre possível fazer essa fixação da residência fiscal e depois continuarmos os planos num regime ou noutro. Depois, a submissão da candidatura do edifício, como já vos disse, é até dia 15 de janeiro, caso seja o edifício. Pois então, a prova de permanência, que eu acho que é sempre muito importante termos uma pasta de compliance que justifique a nossa qualificação, seja num regime ou noutro, e que também nos acompanhe a nossa outra residência fiscal. E depois a entrega, então, da declaração de IRS, que vai ser o momento em que nós verificamos as consequências dos benefícios fiscais que tivemos a aplicar no ano anterior, seja o programa que está, seja o IFIC. As alterações de residência, eu costumo dizer que devem ser feitas sempre como um feito. Tudo que eu faço num país devo ser feito em outro. No caso do Luxemburgo, alterando a residência fiscal e comunicando a alteração da residência fiscal às entidades competentes, devo muito rapidamente também fazer essa alteração no cartão de cidadão, ou se não for residente fiscal, se não for cidadão português, nas finanças, alterando a minha residência fiscal para Portugal no mesmo período. Mais uma nota. Nunca tem a declaração de IRS, não basta entregarmos uma declaração simples ou preenchida, temos sempre que ter atenção aos anexos específicos. Sendo que, no caso do IFIC, temos que ter atenção ao anexo L, sendo que, nos casos do programa Reforçar, temos que ter atenção às opções de enquadramento, tanto no anexo A como no anexo B em específico, e se lembrar muitas vezes o nosso advogado especialista que está com o nosso caso, ou eventualmente o nosso contabilista, destas duas opções. Existem alguns erros, eu diria que o primeiro é fazer as declarações de residência sem vermos e averiguarmos estas possibilidades antes, assumir que existe uma isenção universal, isso aconteceu muito com o regime do residente não habitual, é que não tirei a minha residência, então não ia pagar impostos sem nada, muitas vezes acontece quanto às pensões também. Avançar sem comparar o IFICO ou achar que o IFICO é canegado 2.0 não me é possível, porque sou português, não é verdade de todo. Nenhum regime pode discriminar em função da nacionalidade. E não ter a informação e a documentação preparada, obviamente, atempadamente, ou agir fora do prazo. Se regime escolher, novamente, eu acho que temos que nos focar um pouco no tipo de rendimentos que temos e nos nossos objetivos. Não só perceber que o rendimento mais baixo a partir de hoje em si é sempre mais vantajoso, mas o programa Regressar, perdão, é um programa, por norma, mais vantajoso se for a rendimentos sectoriais. Se tiver outras fontes de rendimentos ou essa possibilidade, então focar-me um pouco mais no IFIC. Sendo que muitas vezes eu tenho jovens, clientes bastante mais jovens, e cada vez clientes mais jovens, que ainda não têm rendimentos muito altos, mas já sabem e têm a noção que no decorrer dos próximos 10 anos ou 5 anos podem vir a ter altos rendimentos. Então, por mais que a sua situação fiscal neste exato momento ou financeira não se enquadre nestes regimes, não significa que não se possa vir a enquadrar de futuro. Portanto, é importante termos este enquadramento para quando tenha estes rendimentos, tenha uma disponibilidade financeira efetivamente superior. E estes benefícios servem precisamente para as pessoas terem essa disponibilidade e conseguirem ter o seu capital de começar a sua vida em Portugal e devem ser utilizados principalmente, na minha opinião, por portugueses, e por isso é que é tão importante estarmos a falar sobre isto aqui. A folha do regime faz toda a diferença, porque, como já vimos nos exemplos, as poupanças são muito significativas, dependendo do regime que nós escolhemos. Próximos passos e como é que nós podemos ajudar? Nós primeiro temos que fazer um diagnóstico cirúrgico à situação fiscal do cliente, que pode ser alterado ou não alterado, sempre por forma a tentar maximizar a estrutura e o impacto fiscal, seja num regime ou noutro. Eu vou estar disponível, obviamente, para questões agora, mas mais do que isso, também é sempre importante, caso me queiram contactar, tirarem também os nossos contactos em género de QR Code. Certamente o centro também os publicará de futuro. E temos equipas, especialmente no departamento fiscal, muito dedicadas
e que podemos ajudar em todos os processos que há a dizer. Acho que é isto. Obrigada, Alexandre. Ora bem. E se estivéssemos numa sala que estávamos com certeza a aplaudir, a aplaudir a Daniela. Muito obrigado. Foi uma explicação muito clara e concreta. Eu tenho aqui algumas questões, mas vamos talvez dar a palavra a quem está connosco neste webinar, e vou deixar o Paulo Romão fazer aqui, então, colocar as questões, não é? Portanto, temos aqui questões da Anabela, da Anabela Carapeto. Muito obrigado por estar connosco, Anabela. Paulo, queres colocar a questão? Vamos a isso, vamos a isso. Anabela, se quiser também complementar com algumas palavras, esteja à vontade. A Anabela escreveu. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, Anabela. Escreveu que a exceção. Olá, Anabela. Ou perguntou se a Eu exceção. escrevi que a exceção Ok. àquilo que a Diga, doutora diga. Daniela estava a falar é as pensões que só são tributadas no país de residência. Vamos dizer bem. Tributadas, não é tributadas, é declaradas. Ok. Porque muitas vezes nós temos aqui um calcanhar daqueles com a convenção com o Luxemburgo, porque penso que a doutora Daniela conhece todas as convenções que estão assinadas com todos os países da União Europeia, e o artigo 19, todos eles são iguais no que diz respeito à tributação, que diz que são tributados no país de residência. Mas a Convenção de Luxemburgo tem uma segunda linha que permite que as pensões sejam tributadas pelo país de origem. O que muitas vezes leva a que as pessoas que residem no Luxemburgo, que tenham pensões provenientes de... Eu falo de pensões da Segurança Social. Caixa Geral de Aposentações, que é uma pensão pública, aí são mesmo tributadas. Sejam tributadas, e não é uma tributação que seja... como é que eu ia te explicar? As pessoas não conseguem recuperar aquele valor, porque é considerado... crédito de imposto. Não entra como crédito de imposto no Luxemburgo. É isso. É considerado uma taxa liberatória, e uma taxa liberatória é considerada uma notificação de imposto. Portanto, a pessoa paga o imposto em Portugal, porque quando se trata de pensões que até são altas, aí de 500, 600 euros, já pagam o imposto em Portugal. E é um imposto que não é... nunca é recuperado, porque as pessoas residem no Luxemburgo, fazem a sua declaração no Luxemburgo, mas o Luxemburgo aplica o método da isenção na pensão do estrangeiro, o que quer dizer que essa pensão só vai servir para o cálculo de imposto da pensão a aplicar ao Luxemburgo, portanto, dos rendimentos a aplicar ao Luxemburgo. E muitas vezes são valores muito elevados, porque se nós falarmos em taxas liberatórias de 25% sobre uma pensão de, sei lá, de 10 mil euros, é muito dinheiro. Estamos a falar da tributação que ocorre, ou seja, se alguém for residente fiscal no Luxemburgo e tiver uma pensão em Portugal. Se tiver uma pensão de Portugal, basta ter uma pensão de... O que eles fazem normalmente é, pelo menos até há bem pouco tempo, eles abatem os 4.000... Sim, é o valor das 106 euros, penso que é 4.106 euros, acho eu, ao valor anual, e sobre esse valor excedente aplicam uma taxa liberatória de 25%. Ou seja, 25% sobre uma pensão de 10 mil euros, por exemplo, quando são clientes, porque eu tenho casos de pessoas que têm a maior parte da carreira têm em Portugal, e depois em final de carreira é que vieram para o Luxemburgo, portanto tem uma pensão baixinha aqui, mas tem uma pensão temos até... sempre duas formas de atuar, Anabela. A primeira, os meus exemplos são sempre ao contrário. O RFI não normalmente funciona. são residentes fiscais cá. Temos sempre duas opções de atuar. Primeiro, é muito importante ver como é que o compliance está a ser feito, e o momento em que existe a entrega da declaração. Neste caso em concreto, se a residência fiscal é no Luxemburgo, acho que a declaração portuguesa deve ser submetida em primeiro lugar, refletindo, obviamente, a não residência, ok? E se efetivamente na liquidação, e depois entrega a declaração no Luxemburgo, e se efetivamente a liquidação vier errada, existe uma coisa fantástica, que é a autoridade tributária não tem sempre razão. E a maior parte das vezes, a maior parte dos casos, eu tenho a sorte de conseguir ganhar as situações em fase administrativa. Portanto, sendo esse o caso, teríamos sempre de receber essa parte, porque sejam a parte da contabilidade, seja muitas vezes a autoridade tributária,
existe um bocadinho esta ressalva de se utilizar lei internacional. É mais difícil de interpretar. O ADT com Luxemburgo, efetivamente, tem as suas especificidades, tal Sim, como mas outros ADTs que nós temos com outros países, e às vezes nós temos que clarificar os enquadramentos. Eu diria que todos os anos, vamos imaginar, 150 a 180 declarações que sejam submetidas por nós, por volta de 20%, eu digo, isso poderia ser mais eficiente e contesto. E cerca de, se calhar, 2, 3 casos é que temos que efetivamente ir para cá, para tribunal, todos os outros conseguimos, graças a Deus, resolverem Mas facilmente. aqui não tem grande chance, porque muitas vezes as pessoas, a pensão do Luxemburgo vai contar só para o cálculo do imposto a aplicar à pensão do Luxemburgo. E muitas vezes as pessoas no Luxemburgo não pagam imposto. O que é que isto quer dizer? O Luxemburgo nunca vai devolver um imposto que está retido em Portugal. Portanto, as pessoas, o imposto que pagaram em Portugal vai lá ficar. As Quando pessoas existe fazem a possibilidade, declaração, o problema é que quando os no dois Luxemburgo, países mas nunca podem vão recuperar tributar, imposto. sim, mas quando os dois países podem tributar, efetivamente isso ocorre. Então, Portugal tem essa competência cumulativa e pode efetivamente tributar até ao seu máximo, mas pode. Porque é a Não é única uma convenção que eu situação que não é conheço que tem essa linha, porque se virmos uma pessoa que resida, por exemplo, na França, diferente. mas que tenha pensão do Luxemburgo e de Portugal, Portugal já não tributa. Portugal só Mas tributa. se quiser, depois podemos abordar esse tema Uhum. em separado e tenho o maior Ok, prazer em ajudar assim os seus ok, clientes. ok, Porque acho que é obrigada. muito, muito casuístico e leva-nos aqui a alguns temas de contencioso e alguns Ok. argumentos Pois, interessantes. às vezes é complicado e os Não. clientes muitas vezes também não entendem. E Ok, obrigada. desviamos também aqui um bocadinho da raiz da nossa razão de estarmos também neste Foi, peço webinar, desculpa. não é? Não, mas Peço tudo desculpa. bem, são dúvidas que surgem. Eu, Se entretanto, podia falar direito fiscal, eu não estou. Ai, pois podíamos. claro. Eu, entretanto, passava aqui para a questão do António Carvalho. Eu não sei se ele a prefere pôr de viva voz ou que leia. Boa tarde, António. Hum. António? Não. Eu posso ler a Ele não questão tem do o microfone, António. ele não tem o microfone ligado. Bom, então António Os- pergunta: os regimes são aplicados em condições iguais em todo o território nacional ou existem diferenças segundo a região? não existem diferenças segundo a região, mas uma das formas de elegibilidade do IFIC permite uma diferença, ou seja, para o IFIC existe um regime específico, como expliquei, para a região autónoma da Madeira e dos Açores. Mas, independentemente de onde se localize, os regimes fiscais são exatamente iguais. Ok? Ok. Não sei se a Marta Matos, que também está presente, quer colocar alguma questão. A Rita Tavares, por exemplo. Boa tarde. Boa tarde, eu não tenho nenhuma questão. Não? Ok. Muito bem. Não, obrigada. Muito bem. Obrigada. Muito bem, obrigada. Muito bem, muito bem, muito obrigado também. Eu tinha aqui só uma questão. Eu confesso que houve alguns momentos em que eu tive aqui a tirar outras notas e a fazer outras coisas. Portanto, se por acaso este assunto foi abordado, eu peço antecipadamente desculpa por isso. Bom, mas para efeitos de reforma em Portugal, e estou a falar especificamente em Portugal, estas reduções fiscais vão influenciar de alguma forma no apuramento dos valores da aposentação? Isto porque, na verdade, durante 5 ou 10 anos, as pessoas abrangidas por estes regimes vão descontar bastante menos, não é? Um, o impacto que tem é um pouco complexo de explicar, mas Mas no tem. caso do em concreto, no caso do IFIC em concreto, o impacto é o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho dividendos de uma empresa luxemburguesa e tenho rendimentos de pensões. Então, no caso do IFIC, os dividendos da empresa luxemburguesa estão isentos e as pensões não estão. Se a minha pensão for de 200 euros anuais, vamos imaginar, e eu tenho dividendos de 100 mil euros, ok? Vamos imaginar. Existe uma coisa parecida com o que ocorre no Luxemburgo em alguns casos, ou seja, os meus rendimentos isentos vão ser considerados para a aplicação da taxa, da progressividade da taxa dos rendimentos não isentos. Os rendimentos não isentos são as minhas pensões, logo, mesmo que sejam só 200 euros ao ano que eu recebo,
em vez de eu estar na taxa do 0 ou dos 10% de taxa aplicável, que seria, eu vou estar no último escalão. Será então os 48%. Portanto, com esta complexidade toda, quer dizer que sim. Infelizmente, eu não consigo dar sempre casos que se apliquem em todas as situações. Aquilo que eu tentei juntar aqui foi grupos de sujeitos específicos que normalmente beneficiam de um caso ou de outro. Mas, sem dúvida, existe uma agressividade, desculpem a expressão, no tratamento fiscal das pensões, principalmente se eu tiver a utilizar o benefício do IFIC, porque existe um agravamento, mesmo que o rendimento seja mais baixo, por esta regra. Ou seja, o englobamento para efeitos de cálculo da taxa dos rendimentos que não são isentos ocorre. Só para terminar Isto, as minhas dúvidas e passar a palavra ao Alexandre. Algum destes obrigada. regimes ou existe alguma forma das pessoas fazerem face às despesas inerentes à mudança física do país de imigração para Portugal? Em termos fiscais, não, mas efetivamente o programa Reduçar é abrangente, além da parte fiscal. Uhum. E existe um subsídio associado, que eu não consigo quantificar, porque não é um tema puramente fiscal, mas eu sei que existe um subsídio associado e quando nós precisamos mesmo do programa Reduçar e parece logo. 700 e qualquer coisa euros. Eram Obrigada. 700 e qualquer coisa euros, mas já acabou em março. Pois, estava disponibilizado. Agora, a questão é esperarmos para ver a prorrogação ou não a prorrogação deste benefício. Agora, benefício fiscal em termos de dedutibilidade de custos, não. Estava muito, mas não é possível. Se não fosse um subsídio à parte, não funciona. Muito bem. Vou passar então a palavra ao CEO da Imocomunidades, Muito que é obrigado. ele que com certeza terá honras de fecho deste webinar com a doutora Daniela. Muito obrigado. Também, Obrigada. Daniela, acho que temos aqui muito trabalho para fazer, não é? A maior parte, com muitas dúvidas que surgiram. Gostaria de lançar um convite à Daniela para marcarmos um próximo webinar, focado especificamente nos portugueses que estão a chegar à idade da reforma e que têm que tomar uma decisão. Ou fico cá, ou vou para lá. Ou ando cá e lá, e como é que eu vou conseguir, me desenvencilhar entre estas máquinas fiscais, entre um sistema de saúde mais célere, como temos, por exemplo, aqui no Luxemburgo, e mantendo aqui a residência fiscal, pagando na mesma uma renda ou mantendo cá uma casa que tem os seus custos. Portanto, vamos se calhar deixar essa promessa, vamos combinar aqui um próximo webinar Certeza. especificamente sobre esse perfil do público. Outra coisa que eu queria deixar também, e também aqui a promessa, é nós podermos publicar na nossa parte de notícias da Imocomunidades, também alguma lista das profissões, se calhar não tão exaustiva, mas para que possamos ter uma ideia de quais são as profissões que podem ser elegíveis ou não para o programa Ou IFICI. membros de órgãos estatutários, ok? Não precisam Exatamente. necessariamente ter um trabalho, podem ser empresários. Vamos tratar disso no dia da manhã para que possamos publicar. Quero-vos também anunciar que este webinar foi gravado e vai estar disponível na página YouTube da Imocomunidades e também no nosso site para quem quem pretender revê-lo as várias vezes e também partilhá-lo com quem pense que está a precisar deste tipo de informações. Mais uma vez, agradecer a todos a presença neste webinar, que curiosamente também foi o primeiro que nós estamos a organizar, e daí também pedimos todas as desculpas por qualquer erro técnico que possa ter sugerido. Também o nosso pedido de desculpas pela mudança, alteração de data que
foi forçada e que estava previsto inicialmente no dia 5 de junho e foi forçada para esta mudança para dia 18. Dizer a todos que estamos a trabalhar na Imocomunidades para vos trazer as pessoas certas para que possam, para quem vive fora do país, possa avançar de uma forma mais certeira, com menos ansiedade, e isso faz com informação, faz com orientação, trazendo até vós as pessoas certas, e lá está, os agradecimentos nunca são demais. Daniela, muito obrigado por estas explicações é uma honra tê-la como parceira no projeto de Obrigado eu. Imocomunidades. Obrigado eu. E ainda bem que eu fiz parte da estreia. Muito obrigada. E sempre que quiserem podem me contactar e pesquisar, seja em OTS Relocation, seja em OTS LCCV, Sociedade de Advogados. Estamos à vossa espera. Muito obrigada, Alexandre. Ok, muito obrigado. E qualquer dificuldade em contacto, estamos cá nós também para o fazer chegar até si. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado Obrigada a Até todos. breve. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada.